Olá a todos! Voltamos hoje com o nosso podcast Questão Não TX a trabalhar interpretação textual. Sim, exatamente. Quantas vezes você disse, diante de uma aula de interpretação textual, mas para que isso serve para a minha vida? Quando é que eu vou usar isso? E, na verdade, isso é o essencial diariamente. Como assim? Principalmente para as pessoas terem clareza das coisas. Às vezes, quando nós falamos texto, a pessoa imagina só um trecho, um fragmento que está lá no livro, que é o livro didático no manual utilizado em sala de aula. Mas texto, na verdade, é toda a comunicação que nós fazemos de uma forma bem simplificada, digamos assim. Então, nós podemos falar em texto oral, e aí temos as conversas, os discursos, enfim, a interação, nós interagimos por meio de textos, sejam eles orais ou escritos. E então, essa semana eu vi um texto que me incomodou muito. E o problema era um problema de interpretação textual gigante. Sim, eu vou trabalhar na perspectiva da interpretação textual. Vocês tirem as suas próprias conclusões. E o texto dizia mais ou menos o seguinte, sobre uma questão de sofrer perseguição, relacionando essa perseguição a presos políticos no Brasil. E aí eu identifiquei pelo menos dois problemas. E ambos começando com a letra P. E aí, o título do nosso podcast, a interpretação textual, problemas de interpretação textual com P. O perseguição e a questão dos presos políticos. Por que isso é um problema de interpretação textual? Vamos lá, perseguição. Primeiro, é preciso saber o significado, o uso, o contexto das palavras. Sabe o bom e velho dicionário? Pois é, muita gente insiste em chamá-lo pai dos burros, mas na verdade há uma necessidade gigante do uso dele. Pelo menos se houver algum interesse em não cometer gafes estrondosas ou erros de interpretação textual escandalosos. Então vamos lá. Perseguição. Estou aqui com o Aurélio aberto, Dicionário da Língua Portuguesa, e eu encontro em perseguição a seguinte definição: tratamento cruel ou injusto infligido com escarniçamento. E aí a ideia do injusto é fundamental na perseguição. Ou seja, quando alguém diz que é perseguido, quer dizer que alguém é tratado injustamente. Então, um exemplo muito claro, quando alguém pode dizer que sofre perseguição no trabalho, quer dizer que essa pessoa está sendo penalizada de maneira injusta. Ela está tendo problemas que não são originários pelos seus atos, ou seja, isso é perseguição. Então, alguém o persegue, alguém cria problemas, gera dificuldades sem que a pessoa tenha feito absolutamente nada para isso. Ou seja, isso tem um caráter aí de injustiça que necessariamente está na responsabilização de outra pessoa. Então, para você ser injustiçado, para você ser perseguido, logicamente precisa haver um perseguidor e alguém que demande essa injustiça. E qual era o problema de interpretação textual aí? A ausência do contexto dessa injustiça. Então, qual era a confusão? Confundir perseguição com responsabilização. Então, vamos lá. Voltando ao exemplo do trabalho. Se de fato você incorre em alguma transgressão de regra, em algum problema no seu trabalho, não cumpre um determinado prazo, não realiza uma tarefa que tinha sido acordada de fazer, não faz as suas funções e é penalizado em decorrência disso, você não pode dizer que está sofrendo perseguição. Você está sendo responsabilizado, ou seja, você está a sofrer, sim, é sofrimento, mas não é um sofrimento injusto, é um sofrimento em decorrência
das suas atitudes, dos seus atos, ou da ausência de atitudes e de atos que eram necessários. Então, é claramente uma confusão gigante. O fato de haver sofrimento envolvido não equipara as duas palavras, os dois conceitos, as duas ideias. Perseguição é um sofrimento de origem injusta, né? A responsabilização pode incorrer também em sofrimento, se for dentro desse contexto que era negativo, mas a responsabilização quer dizer uma consequência daquilo que de fato aconteceu. Então, claramente, trocar essas duas palavras é mais do que uma questão gramatical, é mais do que uma questão textual. Isso é mudar completamente a realidade das coisas, ou melhor, tentar mudar, já que a realidade das coisas aí está, mas cada um vê com os olhos que quer. E aí nós voltamos para aquela frase clássica: no mundo falta amor, mas falta interpretação de texto. Essa frase me persegue há anos e vamos lá, mais um desses casos. Então, a tal da perseguição era em relação a haver no Brasil presos políticos. E aí, de novo, nós vamos lá para a questão. Nós temos um segmento nominal aí. Nós temos o nome, preso, né? Aí no caso, e político como adjetivo deste nome. Quando nós temos um adjetivo a caracterizar um nome, nós temos, obviamente, uma descrição, uma caracterização disso. Então, eu estou a dizer que um preso político é alguém que foi preso por motivos políticos. E não que a política está envolvida de alguma forma. Então, de novo, nós temos um problema aí em relação a essa caracterização. Então, digamos que temos posições políticas divergentes. Porém, não cometemos nenhum crime. Se não cometemos nenhum crime, isso não implica numa prisão. É um raciocínio lógico, um contexto básico, uma interpretação textual clara. Não precisa ser um jurista para isso. Vamos lá que nós estamos falando de textos. Então, temos isso. Agora, quando temos posições políticas divergentes e um de nós, ou os dois, enfim, cometem algum crime e são presos em decorrência desse crime, o fato de termos ou não divergências políticas não influi aí na consequência. E aí nós vemos dois problemas de interpretação textual que estão muito interligados. A mesma questão que causou o problema, que gerou lá o perseguição, gera o preso político. A ausência completa da ideia que permeava ou deveria permear todo o texto, que é o da responsabilização. Quem está a ser responsabilizado pelos atos que cometeu, se são atos criminosos, uma das possíveis responsabilizações é a prisão. E aí o adjetivo político sobra. Isso é um problema de interpretação textual? Sim, imenso, enorme, inegável. Porém, as consequências estão para muito além de fazer ou não o dever de casa. Pois é, mas ainda tem gente que disse lá na escola: para que mesmo que eu vou precisar disso para a minha vida? Pois é, para tudo e mais um pouco, principalmente para não passar vergonha. Sinceramente, é muito complicado. Então vamos lá, vamos fazer as nossas lições de português e vamos tentar ser o mais coerentes possível,
principalmente porque interpretação textual, queridos, não perdoa. Então, é isso que nós tínhamos para hoje. Deixem aí os seus comentários. Vocês já encontraram outros problemas de interpretação textual desse tipo? Ah, tem muitos e muitos. Mas o nosso tempo hoje fica por aqui. E depois desses dois, eu acho que tem muitos outros aí que vêm junto com eles. Depois nós vemos. Então, até semana que vem.